Olá, boa noite. Boa noite a você que está chegando aqui na live do projeto Autismo Compartilhar Solidariedade. Como é que vai você? Como é que vai você e toda a sua família? Estão bem? Tudo certinho? Eu gostaria de saber de você que está chegando agora na nossa live, se você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Escreve aí para mim se você está me ouvindo. Hoje o tema da nossa live hoje do projeto Autismo Compartilhar Solidariedade, vamos falar sobre a seletividade alimentar no autismo. E a nossa convidada de hoje é... Boa noite, Mônica, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinda você e todos aí. Ok, a Mônica já disse que o som e imagem está tudo ok. Bom saber. Então, já vou chamar agora a nossas duas convidadas de hoje, que é duas nutricionistas especializadas na área do autismo e principalmente na parte de nutrição. E o tema de hoje é a seletividade alimentar no autismo. Então, já vou chamar aqui as nossas duas convidadas, a Paula, e vou convidar também a Catherine. Boa noite, Paula. Como é que vai você e toda a sua família? Eu não estou te ouvindo. Agora? Agora, perfeito. Kathleen, você que está nos assistindo, eu não estou te achando agora. Kathleen entrou pelo agora, porque a Kathleen, a nutricionista, ela entrou pelo Instagram pessoal dela, né? E agora, ela entrou agora pelo Instagram profissional, estamos aqui. Cadê você? Aê, olha! Com a camisa do projeto. Gostei. Parabéns, viu? Olha, você é a única que está vestindo a camisa nessa noite, viu? O presidente da ONG não está. Então, sejam bem-vindas, né, à nossa live de hoje. E nós temos um desafio na comunidade autista, principalmente com os filhos, né? Nossos filhos, muitas famílias sofrendo, vocês que são da área da nutrição, e vão falar hoje com bastante propriedade sobre esse tema de hoje. Então, tem filhos que só comem arroz, tem criança autista que só come arroz. Então, eu fico pensando como é que essas crianças que só comem arroz vai sobreviver, porque o ser humano em si não sobrevive comendo só arroz. Tem autistas, crianças e até adolescentes também, que só tomam mingau, não come carne, não faz nada. Então, assim, eu mesmo, particularmente falando, eu só como, assim, eu como todo tipo de comida, mas eu só como comida fria ou gelada, direto da geladeira. Entendeu? Se é para comer uma pizza, eu não como quente. Ou eu deixo esfriar, ou deixo na geladeira para ficar gelada. Entendeu? Então, assim, é uma seletividade que eu tenho, né, que desde criança que eu sou assim, e vamos falar justamente sobre isso a partir de agora. Primeiro eu vou pedir que a Paula, né? Eita, nem me apresentei, meu nome é Carlos Nascimento, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, eu sou presidente do projeto social chamado Autismo Compartilhar Solidariedade, que atende 20 famílias. Né? No momento, nós estamos com nossas atividades suspensas no momento, por conta de final de ano. A Kathleen é uma das nossas voluntárias, que ela vai falar também sobre o trabalho dela dentro do nosso projeto também, dessa questão do voluntariado e atender essas crianças autistas através da parte da nutrição. Então, eu vou pedir agora que a Paula, né, se apresente, depois a Kathleen, e vocês fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui só anotando algumas perguntas aqui, vou ser o auxiliar de vocês, tá certo? Então, não estou aqui como apresentador, estou aqui como auxiliar de vocês.
Então, eu vou ficar só prestando atenção em alguma pergunta que alguma mãe vai fazer aqui e, de repente, eu levanto a mão que vocês já vão saber que tem... Ó, já tem aqui, ó, uma mãe aqui, o Augusto, está perguntando aqui, ó. Existe... tá falando que o assunto é bom nessa noite. Tá bom, gente, então fiquem à vontade e vamos começar agora o assunto que é mais interessante. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Eu sou a nutricionista Paula Francinetti. Eu só queria saber se estão me ouvindo direitinho. Tudo certo? Para mim tá tudo ok. Agora vamos saber dos nossos internautas, né, para ver se o som e a imagem de ambas as nutricionistas estão perfeitos. Então peço para vocês que, mediante conforme elas forem falando, aí você escreve aí, o áudio e o vídeo tá legal. Tá bom? Dá para ouvir. Eu sou nutricionista infantil e especialista em TEA. E também sou mãe de uma criança de 3 anos, autista. Então, faz 2 anos que eu trabalho nessa área e sou completamente apaixonada por essa atuação da nutrição, da seletividade alimentar, que infelizmente ainda é vista como uma fase na alimentação da criança. Mas sabemos que é um problema muito complexo e que precisa, sim, de muita ajuda, de um trabalho, de uma rotina e trabalho em equipe, tanto por uma equipe multidisciplinar quanto com a família. A criança ela precisa ter esse apoio integral de todos os lados para trabalhar essa questão da seletividade alimentar. Tá ok. Então, agora a Kathleen agora, né? O pessoal está dizendo que seu áudio e sua imagem está ok, viu, Paulo? Agora é a Kathleen. Vamos lá, vamos ver se o pessoal... Coloca aí, gente. Conforme a Kathleen vai falando, vocês vão dizendo que está ok ou não. Olá, pessoal. Vai ser podcast. O teu áudio não está legal, Kathleen. O teu áudio não está legal. Eu não estou conseguindo te ouvir. Melhor. Tá dando para ouvir melhor agora? Melhorou. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Pronto. Pronto, todo mundo me ouvindo direitinho Perfeitamente. Agora? Tá. Pronto. Meu nome é Kathleen Albuquerque, sou nutricionista clínica, também sou especializada na área do TEA. Já estou no projeto, vai fazer mais de um ano, né, Carlos? Eu tô aí. Mais ou menos nesse período. Pronto. E aí lá o projeto é maravilhoso, né? Porque a gente consegue atender mães, parentes que têm muita dificuldade de procurar assistência para os seus filhos. Então esse projeto é um projeto social e a gente se disponibiliza para oferecer também o nosso trabalho para essas famílias. Então, estava tendo uma vez no mês, eu ia, né? Mas também tem outros profissionais da área de saúde. Então, a gente marcava de horário, ia lá atender os pais, os familiares, para tentar melhorar a qualidade de vida dos filhos. Porque a gente sabe que realmente a seletividade alimentar em autistas é muito grande. Então, fica muito complicado, às vezes, eles se alimentarem. Então, de alimentos que ele come e não come. Então, realmente é uma tarefa muito grande que a gente tem, né? De ajudar os pais e, consequentemente, os filhos a terem uma vida melhor. É isso. Ok. Então, vamos falar sobre isso. Eu quero perguntar para vocês duas, né? Que vocês vão estar tirando todas as dúvidas agora, e peço para que as mães, os pais e até profissionais que estão aqui façam suas perguntas, tá ok? Vou estar anotando aqui e depois eu vou perguntar para as duas nutricionistas. Mas falem da parte técnica mesmo. Por que uma criança autista ela só come arroz ou mingau? Ou tem criança que tem até dificuldade até de se alimentar de outros tipos de alimentos. Por que acontece isso? Então,
Quando a gente sabe que o autismo ele é caracterizado pelo comprometimento no comportamento, na linguagem e na comunicação. Esse comprometimento ele se estende para a área alimentar. Então, é normal a gente ouvir relatos de que o filho ele tem uma recusa, ele apresenta uma indisciplina, a variação do cardápio é limitada. Esses são 3 aspectos bem marcantes que a gente costuma ouvir. E isso se dá devido a outro transtorno, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, que chamamos de seletividade alimentar. Ele é caracterizado por uma aversão sensorial, a sabor, a cor e a textura. A gente não pode dizer assim, essa criança ela não come arroz por isso. Não tem uma causa que a gente pode se comprovar. A gente sabe que ela provavelmente ela tem uma sensibilidade àquele alimento que ela precisa ser tratada. Só que no dia a dia é normal que a família, pela criança rejeitar certos alimentos e aceitar um tipo só, que é o que acontece, né? Na maioria das vezes, o cardápio da criança ele é limitado a 5, 3, 2 tipos de alimentos. O arroz, um fermentado, um Danone, né? E esse comportamento a gente trata ofertando os alimentos rejeitados. A gente nunca pode manter essa rotina que a criança ela pede. Ela só come arroz, então a gente vai continuar só dando o arroz. Quando se faz isso, a seletividade dela aumenta. Então, assim, é uma rotina muito difícil, é um caminho que demora para ser percorrido, mas que sim, tem como se tratar. A seletividade, ela tem cura. É só preciso ter muita paciência, uma equipe multidisciplinar, né, para estar ali cuidando, para estar auxiliando a família e a criança. Tem uma pergunta aqui aí eu vou deixar agora para a Kathleen responder agora. A Mônica, ela está perguntando aqui o seguinte: meu filho não come nada com molho, somente molho de galinha, né? Então, assim, como é que a gente pode fazer para estimular a criança a comer um molho ou certo tipo de alimentos que ela não gosta? Pronto, pessoal, como o Paulo estava falando, não tem como a gente saber o motivo específico porque a criança não come aquilo. Um exemplo, o senhor falou do seu exemplo que só gosta de comida gelada. O senhor sabe explicar o motivo? Não sei. Só sei que é muito gostoso eu comer comida gelada da geladeira e fria, viu? Tem gente que odeia, mas eu amo. Exatamente. Então, as crianças ou adultos que têm autismo, a gente não sabe o porquê ela quer aquilo daquele jeito e não quer mudar. Então, realmente, não tem como a gente comprovar o motivo. Mas sobre o que Mônica falou, né, que o filho dela não gosta de coisas com molho de galinha, o que acontece? Além do molho de galinha, como a galinha guisada, pode existir também um outro alimento que ele não gosta. A gente não pode obrigar de forma alguma essas crianças ou pessoas a comerem aquilo que elas não gostam. Porque elas são... Não pode fazer. Porque são muito rígidas, né, Kathleen? A rigidez, né? Então, assim, se a gente obrigar elas vão começar a ficar agitadas, agoniadas, não vai querer, vai ficar gritando, sair perto. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber lidar com isso. Como é que a gente faz? Um exemplo. Meu filho não gosta de maçã. A gente vai começar a familiarizar ele com a maçã. Como a Paula, a gente estava conversando antes, ela fez, vamos fazer a feira com a mamãe, leva o filho para fazer a feira junto. Aí ele já vai ter o contato com a maçã. Quando chegar em casa, pode pedir para higienizar as frutas. Já vai se familiarizando mais ainda. E além disso, na hora quando tiver a mesa, pode sempre deixar a maçã mais perto. Sabe? Deixar a maçã em cima da mesa e quando estiver comendo. E de repente ele pegar, brincar com a maçã, depois ele já pode estar comendo a maçã. Então a mesma coisa com a galinha guisada, isso também pode acontecer.
pode pedir para o filho para ajudar ela a fazer o preparo da galinha. Ó, vamos ajudar a mamãe a cozinhar. Isso tudo ele vai estar se aproximando mais do alimento. Pode deixar também em cima da mesa um prato à parte com galinha. Depois começar a botar no prato, mas sem obrigar ele a comer. E pode ser que ele se adapte a isso e queira experimentar, queira pegar, queira comer a galinha guisada. Mas isso é um exemplo no geral em relação a qualquer fruto ou alimento que eles não queiram. A melhor forma é a gente fazer com que eles vão fazendo parte disso, né? Vão fazendo parte da feira, da cozinha, da brincadeira, até eles conseguirem ter esse contato direto com o alimento que eles rejeitam. Mas nada de obrigar. Paula, tem uma pergunta aqui, eu acho que é o Edner. Se eu estiver falando aqui errado, porque assim, quando a gente faz o cadastro no Instagram, aí pede para colocar o nome que a gente quer. E a gente bota muitas vezes um nome longo, aí fica pegado no outro, e aqui na live eu não estou conseguindo entender, mas eu acho que é o Edner. Edner. Ele ou ela, né, diz que tem duas crianças, uma de 13 anos e uma de 8 anos. Só que ambos só comem pão, de manhã, de tarde e de noite. Sim. Então, o que é que acontece? Eles, em algum momento, eles escolheram o pão para ser o alimento padronizado na alimentação deles. Então, assim, eu não sei se ela aceitou essa padronização, mas mesmo a criança rejeitando outros alimentos, ela tem que continuar ofertando, mesmo sendo rejeitado, e tirando o pão aos poucos. Deixar uma vez ao dia, 2 vezes no máximo. O que acontece? Existe uma escala do comer. Nessa escala, a criança, ela cheira, ela toca, ela lambe, ela passa por vários processos para aceitar um alimento novo. Então, assim, ela gosta do pão, coloca o pão com um ovinho do lado. Coloca o pão com um morango, uma banana do lado. Você tem sempre que estar ofertando o alimento que ela gosta, um alimento novo, para induzir a criança a ter a curiosidade de provar aquele alimento. E isso não é apenas uma vez. Você vai fazer isso no café da manhã, no almoço, no jantar, hoje, amanhã, depois de amanhã. Com a criança, ela demora de 15 a 20 vezes para aceitar um alimento novo. Então, assim, não é oferecendo hoje, para uma semana, volta a oferecer que ela vai aceitar. Não. Você precisa estar mantendo essa oferta. O pão, ele é rico em açúcar e carboidrato. Então, assim, não é um alimento para a criança estar comendo sempre. Ah, Paula, mas é muito difícil, é a única coisa que ele come. Se eu não der, meu filho vai morrer de fome. Não, seu filho não vai morrer de fome. Muitas vezes dói o coração, porque eu também sou mãe, mas você deve retirar aquele alimento, colocar uma refeição de verdade. A criança vai rejeitar no primeiro momento. Você espera 1 hora, meia hora e volta com aquela refeição, aquela mesma refeição, e oferece. O que não se pode fazer é sempre substituir quando ela rejeita. Porque tudo para eles é uma rotina, tudo é uma padronização. Então, se você substitui no primeiro momento, ele vai entender que sempre que ele rejeitar, ele vai ter aquilo que ele gosta. Entendi perfeitamente. E assim, como Paula falou, é sempre bom. Ele não vai... a mãe é assim, oferecer uma vez, mas ele não quer. Aí desiste de oferecer. E como ela falou, a gente tem que apresentar mais de 20 vezes. Independente dele não de comer ou não, a gente tem que deixar visível. Ele tem que ver que está ali perto. Independente dele querer ou não. Como eu falei, a gente não vai obrigar. A gente vai deixar ele se familiarizar com aquele alimento. Então, não quer, deixa perto, deixa próximo, mas jamais de ofertar. O Kathleen, me diz não é um alimento nutritivo, né? É um alimento que vai estar ali uma caloria vazia. Seu filho ele vai estar comendo, mas ele não vai estar adquirindo nenhum nutriente que ele precisa. Eu tenho uma pergunta para a Kathleen e eu tenho uma outra pergunta para a Paula. Certo? Kathleen responde e depois a Paula vai responder. Mas a Paula, minha pergunta para a Paula, que é nutricionista, mas já é uma pergunta mais pessoal, tá ok? Vamos na parte técnica, Kathleen.
Nós sabemos que muitas vezes, né, um filho, né, uma filha, para os pais estimular essa criança a se alimentar, até com verdura, com frutas, com alguns alimentos, né? Tem agora uma forma da parte da nutrição de fazer ali, na hora de montar o prato, colocar algumas carinhas, né? Alguns desenhos. Eu vi até na televisão hoje, uns dias atrás, uma reportagem, um especialista em nutrição e também gastronomia, preparando o prato ali com legumes, como se fosse um jacaré, algum bichinho, para a criança se estimular a comer. Aí a pergunta que eu faço a criança autista, né, que tem esse transtorno do espectro autista, como é muito visual, essa técnica vai ajudar a comer aquele alimento, aquela fruta, aquela verdura, vendo aquela imagem, porque o autista o autista é mais por imagem, né? Isso ajuda, atrapalha ou não funciona para a criança autista? Não, é você, Kathleen. Pronto, então, isso depende muito, mas na maioria das vezes dá certo. É o seguinte, já teve mãe ou filho que tipo, ficou muito tempo no canal de gastronomia, ele começou a assistir e de repente ele começou a gostar de comida, que a gente sabe que é uma coisa que impede muito, né? Tem um aspecto autista. Então ele começou a se familiarizar dali, assistindo uma televisão, um canal que falava sobre alimentação culinária. Então a partir daquilo dele ver, ele quis ir para a cozinha, quis pegar em comida, comeu a comida que ele ia ver na televisão. Então, isso também é uma técnica que a gente usa para as crianças para incentivar elas a comerem. Não é só com os autistas, isso a gente usa para muitas criancinhas também, de que está crescendo agora, precisa saber da importância dos alimentos. E fruta e verdura, às vezes, é muito rejeitado pelas crianças, né? Porque, infelizmente, tem pais que oferecem muito industrializado para os filhos. Não é de oferecer uma fruta, uma verdura. Então, quando alguém vai oferecer, eles rejeitam por conta disso. Eles não têm essa familiaridade com esse alimento. Então, a gente pode, sim, deve utilizar a criatividade para preparar um prato para que eles interajam e acabam comendo aquilo também. Então, não é só essa questão de montar um prato, tem várias coisas. Lá no projeto eu também falo muitas mães. Eu fiz, agora a gente tem que usar a criatividade. Tem uns que fazem, meu filho não come carne assada no prato, mas se eu botar em forma de espetinho, ele come. Pronto, então a gente vai botar em forma de espetinho. Entendeu? Então, assim, a mãe conhecer o filho, entender quais são as coisas que eles gostam, e a partir daqui a gente começar a colocar os outros alimentos do jeitinho que ele gosta, para aí sim ter essa introdução alimentar. Então pode sim ser utilizada a forma de fazer o prato, pode sim chamar os filhos para fazer a feira, para ajudar na cozinha, para trabalhar com alimentos da forma que eles gostam. Então o que a gente puder usar da criatividade para fazer com que eles comam, tá valendo. Sabe o que é que... Um exemplo aqui da minha família, né? Toda vez quando chega a época o dia do aniversário do meu filho, a gente incentiva ele a ajudar na preparação do bolo. Entendeu? Então ali ele bate. Então assim, ali ele vai estar vendo como é que prepara o bolo. Entendeu? Então vai estimular ele também, quando chegar no momento de comer a fatia do bolo, ele dizer assim, poxa, eu ajudei a preparar, entendeu? Eu ajudei a preparar, então isso é muito importante. Paula, é uma pergunta que eu quero fazer para você, que eu tenho certeza que algumas mães que estão aqui, que têm filhos autistas, muitas vezes fica com aquela curiosidade, é uma curiosidade minha pessoal, tá certo? E a gente vai puxando aqui um assunto, e se alguma mãe quiser fazer outra pergunta, pode fazer, que eu estou aqui anotando. Tem uma pergunta aqui que está sendo feita, mas eu vou ver depois aqui para... Pronto, veja só. A pergunta que eu quero fazer para você, Paulo, é o seguinte. Você se formou em nutrição depois que o seu filho... É filho ou filha? Filho. É filho. Depois que seu filho nasceu,
ou foi muito antes? Na verdade, ele nasceu, eu ainda fazia faculdade, eu ainda estava cursando a Entendi. faculdade. Entendi. E eu vim descobrir o autismo dele quando eu estava fazendo o meu TCC. O tema do meu TCC foi alimentação, nutrição e autismo. Então, no decorrer, né, da pesquisa, não foi só focando na alimentação. Eu estudei sobre tudo sobre o transtorno. E conforme eu ia estudando, lendo, né, sobre as questões comportamentais, eu ia observando muito nele, sabe? Ia batendo as coisas que eu via nos estudos e eu via no comportamento do meu filho. Então, eu decidi levar ele pro neuro e ele foi diagnosticado assim bem rápido, na verdade. Mas foi só assim um aprendizado. Eu aprendi na parte teórica e na parte prática no meu dia a dia de mãe. E ele foi assim um bebê extremamente seletivo. Quando começou a introdução alimentar dele nos 6 meses, ele era muito, muito seletivo e a gente não sabia o porquê dessa seletividade dele. A gente só veio, eu e meu esposo, a gente só conseguiu entender depois que ele foi diagnosticado. Veio daí o porquê que ele era tão seletivo, a sensibilidade com cor, a sensibilidade com textura, né? E só para ressaltar o que a Kathleen falou, né? Que sim, é muito válido essa questão de fazer pratinhos em formatos de bichinhos, em usar personagens que a criança goste, objetos que a criança goste, por exemplo, se ela gosta muito de carro, fazer a comida em formato de carrinho. Leva assim em conta, porque eles são muito visuais. A primeira coisa que eles fazem é analisar o que está sendo oferecido por eles. Então, se quando eles olham, ele olha aquele pratinho, ele vê uma imagem familiar, a tendência é que ele vá aceitar aquela refeição. Eu sei. Com certeza ajudou, né? Tua formação acadêmica com as técnicas de nutrição te ajudou bastante. Eu te perguntei isso, Mônica, porque eu conheço várias mães que participam de vários grupos, né, que eu faço parte de famílias que têm seus filhos autistas, e por falta de nutricionistas especializadas na área do autismo, na nutrição, nos planos de saúde, é muito raro de acontecer. Então, assim, aqui no estado veja só, aqui no estado de Pernambuco, isso aí é uma pesquisa que foi feita pelo Tribunal de Contas do estado de Pernambuco. Então, a fonte não é do IBGE, a fonte é do Tribunal de Contas do estado aqui de Pernambuco, que eu tenho essa documentação em mãos. Existe, segundo o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, aqui no estado de Pernambuco, existe 44 mil autistas com laudo, fora os que não têm laudo, que não foram diagnosticados ainda. Então, vamos nos basear só por esse quantitativo de 44 mil. Entre adolescentes, crianças e adultos. Mas vamos colocar criança. Então, assim, esse quantitativo todo não tem profissionais suficientes na área da nutrição especializado no autismo para atender essa demanda. Então, existem mães que participam de grupos que decidem, mediante a necessidade do seu filho ou da sua filha na parte da nutrição, aí decide, pronto, já que não tem nutricionista, né, no plano de saúde ou pelo SUS, eu vou fazer vestibular, entrar na faculdade, vou me formar em nutrição para ajudar o meu próprio filho. E ajudando o seu próprio filho, acaba também se especializando, se profissionalizando, aí, além de ajudar o próprio filho ou a própria filha, consegue um emprego e consegue uma renda familiar. E não é só na parte da nutrição, é na parte da psicologia, da parte da fonoaudiologia e de outras áreas. Então, assim, por isso que eu te perguntei isso. Eu quero fazer uma pergunta aqui para a Kathleen, não é eu, Kathleen, é a Simone. A Simone, ela escreveu aqui e ela pergunta o seguinte: por que existem crianças que só tomam suco com a cor amarela? É por conta do visual, ou seja, a criança, como ela só gosta da cor amarela,
o suco só tem que ser amarelo, a comida tem que ser amarela. Então eu mesmo estou tomando suco aqui de manga, mas não é porque eu gosto da cor amarela, não. É porque né, eu gosto de suco de manga. Mas essa pergunta quero fazer para você, Kathleen. É a mãe que pergunta. Certo. Foi algo que a gente já falou, né? Quando uma criança tem uma felicidade, a gente não sabe dizer o motivo dela só querer aquilo. Esse é um exemplo. Minha filha só gosta de cor amarela, então ela só toma suco amarelo. Quando eu atendi a criança também, tinha isso. Que ela só gosta de comer isso. Então, é como eu falei, a gente tem que usar da estratégia para variar o máximo possível. Um exemplo. Ela gosta de laranja, ela gosta de suco de manga, ela gosta de suco de laranja. Então, o que a gente faz? A gente tenta dar uma misturada nas frutas, mas ela ainda vai dar laranja. Um exemplo, suco de laranja com morango. Ainda vai ter lá a corzinha laranja, mas vai dar um laranja meio apagadinho, também puxando pro vermelho. Então, assim, a gente não sabe dizer o motivo de por que ela só gosta daquilo. A gente não sabe, nem elas mesmas, às vezes, como até o senhor falou, você também não sabe por quê, mas só gosta de coisa gelada. Entendeu? Então, é algo muito seletivo de cada criança. Cada criança vai ter uma coisa diferente. Um gosta de amarelo, outro gosta de coisa mole, outro gosta de coisa crocante. Então, a gente tem que usar a criatividade para oferecer os alimentos para a criança variar da forma que ela gosta. Pronto, outra vez que eu atendi lá, teve realmente disse, ele gosta de comida crocante. Aí eu, tá bom, então vamos fazer uns tipos de batata doce. Tem como a gente cortar a batata doce, já que uma criança não gosta de raiz. A gente corta a batata doce, tempera, bota no forno e fica crocante. Já é um alimento que ele pode comer e a gente já variou na alimentação. Então, realmente a gente não sabe dizer, as crianças também não sabem, adultos não sabem, porque gostam de algo. Mas a gente tem como burlar isso. Oferecer algo próximo, tanto do que ele gosta, tanto da cor. Isso tudo a criança vai se acostumando, vai aceitando, às vezes até sem perceber que está sendo algo diferente. Mas algo certo de por que assim não tem como explicar realmente. É aquela questão dos comportamentos estereotipados e repetitivos, né? Como a gente fala, tudo é uma padronização. Então, se ele gosta da cor amarela, ele vai querer suco amarelo, comidas amarelas, roupas amarelas. E tem até um estudo que eu já vi, eu não lembro o nome, mas sobre essa questão da cor amarela para pessoas autistas. Realmente tem uma ligação aí, eu não me lembro o porquê, mas existe a questão dessa relação da cor amarela e da preferência deles pelo amarelo. Não é só pelo amarelo. Às vezes deve ser uma cor chamativa. Quando a gente passa, tipo, McDonald's é que cor, outro restaurante é que cor. Então, por onde eles passam, eles veem essa cor. Então, deve ter essa auxiliação também. Eu tenho uma paciente que ela só come alimentos se forem brancos, da cor branca. Tapioca, arroz, macarrão sem caldo, tudo tem que ser branco. Essa pesquisa já foi comprovada aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Essa questão da cor. Aí a Kathleen falou da questão da logomarca do McDonald's, né? Que é uma cor vermelha, bem chamativa, ali um vermelho bem forte, com a logomarca do M amarelo. Só que aquela cor vermelha chamativa, para os especialistas, né, nessa área, diz que quando a gente olha uma cor vermelha, vai estimular na fome, entendeu? Então a cor da logomarca do McDonald's, dizem os especialistas, quem entende dessa área, é proposital, é bem proposital, né? Então, assim, é uma coisa muito complexa. A gente já falou É o que, Kathleen? da cor. A gente já até comentou isso também na faculdade. E que tem o propósito de ser aquela cor, que é já realmente para isso, para chamar as pessoas. Cada cor tem realmente significado. Eu só citei essa relação do amarelo em relação à criança, porque possa ser por isso, um dos motivos, mas realmente não é algo, é por esse motivo. Entendeu? Como a gente falou, a outra gosta de tudo que é branco. Como é que a gente vai dizer por quê? Entendeu?
Então, às vezes, é realmente algo muito seletivo e cada pessoa vai funcionar de um jeito, vai ter uma seletividade diferente da outra. Olha, essa live... Desculpa, você trabalha essa questão da padronização das cores, introduzindo alimentos coloridos aos poucos. E isso você vai começar com alimentos de brinquedo, com desenhos, botar a criança para pintar. Por exemplo, pega um tomate, coloca assim na frente dela, uma folha com um tomate e coloca ela para pintar. Você começa fazendo assim pequenas atividades, brincadeiras com outros alimentos coloridos chamativos, né? Para poder atrair a atenção e a curiosidade da criança. Essa live, pessoal, está sendo muito importante. Vocês não sabem o quanto é importante essas informações para as mães que estão aqui ao vivo com a gente e para as mães que não puderam estar conosco agora, mas essa live vai ficar gravada. Em outro momento, até as mães e alguns profissionais que estão aqui nos assistindo vão poder assistir novamente essa live, como também as mães que não puderam assistir, depois vai chegar lá na nossa página lá do projeto do Instagram, do Autismo, do Compartilhar Solidariedade, vai poder assistir essa live. Mas uma coisa eu digo para vocês, é muito desesperador para as mães nessa questão. Você, Paula, é nutricionista, mas tem um filho autista. Eu não sei o seu caso, mas tem mães que muitas vezes eu estou dormindo e ligam para mim de madrugada, né, pedindo socorro. Carlos, me ajuda, desculpa eu estar ligando uma hora dessa para você, mas me ajuda porque meu filho já são 3 horas da manhã e ainda não dormiu e está pedindo comida. Eu ofereço tudo que tem para ele ou ela aqui comer e não quer comer. Então você fica aquele desespero, né? Da mãe, do pai, mais da mãe. Meu filho precisa comer, minha filha precisa comer, mas como é que eu vou fazer, né, essa abençoada comer? Então fica assim, entre a cruz e a espada, como diz o ditado popular. Então assim, é muito desesperador para essas mães, esse tipo de situação. Como toda criança autista, ela tem a sua rotina, né? A gente sabe que ela tem a rotina de higiene, rotina de estudos, rotina de terapias. Ela também precisa ter uma rotina alimentar. Então, ela tem que ter o horário de café da manhã, horário do lanche, horário do almoço, horário do jantar. E a falta dessa rotina dificulta muito. Ela piora essa seletividade alimentar. Outra coisa muito importante também às vezes, por pensar que vai estar ajudando a criança, a mãe usa alguns truques, como, por exemplo, o uso da televisão, o uso do celular na hora da refeição. Isso é algo que, embora naquele momento você possa achar que está facilitando, na verdade, está piorando. Porque o momento da refeição, ele tem que ser calmo, ele tem que ser feito tranquilo, ser feito de forma tranquila, a criança à mesa, sentada com a mãe, com os irmãos, com o pai, sem distratores. Então, assim, não pode ter a presença da televisão, do celular ali naquele momento, porque ou ele foca na alimentação, ou ele foca na televisão. Então, não adianta seu filho estar de boca aberta, naquele momento, comendo o que você está oferecendo para ele, e quando for no outro dia, quando você estiver na rua, estiver no médico, que você for precisar alimentar a criança, ela não vai aceitar. Porque ela não vai ter aquele celular, ela não vai estar com aquela distração, ela pode estar agitada, ela não vai querer estar parada assistindo. Então, assim, é extremamente importante que se tenha uma rotina, que se tenha hábitos saudáveis e tranquilos no momento da refeição. Não se pode oferecer recompensas, dizer, se você comer, você vai ganhar tal brinquedo, tal presente. Jamais. A comida tem que ser saborosa. A refeição tem que ser um momento agradável para a criança. Quando a gente faz isso, de estar oferecendo uma troca, de estar ameaçando, a criança ela entende que o comer é algo ruim. E que ela só faz porque ela vai ter algo em troca daquilo. Então, assim, ela tem que entender que ela está fazendo algo que é prazeroso para ela. E não algo ruim que ela só vai fazer se tiver algo em troca. Então, assim, essas são atitudes que a gente sabe que acontece. Que eu não culpo os pais e as mães. Eu entendo que é uma forma de desespero que se faz.
mas que é preciso ter uma nova rotina, se ter novos hábitos. Kathleen, tem uma pergunta aqui. Autismo Mães Solidárias, né? É um grupo aqui que está aqui. É um grupo de mães, né? Lá de Jaboatão. E esse grupo de mães pergunta: como trabalhamos as texturas nos alimentos? Também daquele jeitinho que a gente falou. Seja fazendo prato, seja chamando os filhos para participar da hora da refeição. O que a gente tem que fazer é realmente mostrar o geral para eles. Mostrar várias cores, mostrar várias texturas, brincar com isso, a mãe tá perto, pode pegar uma imagem, pode pegar um exemplo, o girimu, mostrar o girimu cru, mostrar o girimu cozido, amassar o girimu, tudo perto do filho para ele conseguir ver tudo isso. Entendeu? Então, a melhor forma da gente apresentar, fazer essas texturas, trabalhar as texturas diferentes, é isso, é a gente pegar e mostrar para ele, oferecer isso a ele. Pois, bora aqui para ajudar a mamãe a preparar o almoço. Aí mostra para ele o feijão, mostra para ele o arroz, mostra o macarrão, faz uma brincadeira montando o prato com as carinhas diferentes. Pode usar uma fruta, verdura, pode usar alguma coisa amassadinha lá, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente variar em tudo, tanto cor, textura, aroma, então tudo isso a gente tem que oferecer para eles, mostrar, fazer eles estarem perto disso. Não só fazendo com eles perto, mas como a gente falou, até deixando em cima da mesa, para ser algo mais visível, que eles consigam ver. Entendeu? Então, a questão de trabalhar com textura, a gente pode brincar de massinha com a comida, a gente pode fazer coisas com que eles contribuam ali, estejam pegando, amassando, cheirando, comendo. Então, tudo isso a gente realmente tem que mostrar a eles. Não chegar a preparar comida e dizer como, jamais, porque é algo novo, ele não sabe o que é, não vai querer comer. Então, é sempre a gente estar mostrando aos poucos e variar o tipo de alimento. Paula, eu tenho uma pergunta também aqui do Grupo Mães Solidárias, da cidade de Jaboatão dos Guararapes. E a pergunta desse grupo de mães para você é o seguinte: Paula, fala um pouco do problema sensorial com a seletividade alimentar. Então, para a gente trabalhar a parte, como eu falei para vocês, as crianças elas são muito sensíveis, né? A texturas, a consistência. Por exemplo, tem crianças que não conseguem comer nada pastoso, nada líquido. Quando só em olhar, né, aquele alimento pastoso e líquido, muitas vezes elas têm refluxo, né? Então, assim, a gente trabalha a questão sensorial fazendo atividades. O que ele falou? Sim, a massinha ela é uma das. Mas, por exemplo, trabalhar o arroz, o macarrão, o feijão, eles cru, fazendo a criança tocar e manipular aquele alimento. Se ela tem sensibilidade a alimentos líquidos. Eu gosto muito, uma atividade que eu faço com meus pacientes eu utilizo o sagu. O sagu, ele é cozido, ele vira uma geleiazinha. Então, eu pego uma bacia, coloco o sagu cozido, pego brinquedos, insiro nessa vasilha e aos poucos eu vou criando uma história com aquela criança. Para ela ir manipulando aquele brinquedo, tendo contato com aquele alimento, com aquela textura que ela tenha sensibilidade. E assim ela vai se acostumando, né? Quando ela se acostumar em visualizar e tocar, o próximo passo é experimentar. Então, assim, existe a barreira sensorial na alimentação, que é muito grande, muito difícil de ser quebrada, mas ela só se quebra fazendo essas atividades. Se a criança ela tem aquela sensibilidade àquele alimento, você vai trabalhar ele batendo, cozinhando, amassando e fazendo com que ela toque, que ela cheire, que ela manipule. O importante é fazer com que a criança ela manipule, não coma nesse primeiro contato. O comer, ele é sempre a última etapa. Você precisa fazer a criança criar vínculo com aquele alimento, que ela se aproxime, que ela veja aquilo como algo divertido. É como a gente falou, né? Usar a criatividade. Cada criança vai ter seletividade de alguma coisa. Então, para a gente introduzir alguma coisa nova, a gente tem que fazer com que ela se familiarize
não comendo primeiro, mas sim deixando perto, brincando, participando, criando alguma coisa que as mães saibam que ela gosta. Então, tudo isso vai aproximar ela do alimento para ir depois, como a Paula falou, na última etapa, chegar a parte delas experimentarem aquilo que elas já criaram. E uma forma também de você trabalhar o alimento rejeitado é apresentando de outra forma. Por exemplo, o meu filho ele não gosta de cenoura, ele não gosta de beterraba. Você pode fazer um bolo de cenoura, de beterraba e tentar fazer com que ele experimente. Ah, meu filho não toma suco de nenhuma fruta. Você pode fazer um picolé, um mousse de tal fruta e tentar oferecer a ele, que aí ele vai conseguir quebrar a barreira sensorial e experimentar aquele alimento. Ele experimentando, possa ser que ele goste. Nós temos que entender que todo ser humano, ele tem a sua individualidade. Então, assim, ele não é obrigado a gostar de todos os alimentos. Todo mundo tem aquela fruta, aquela verdura que não gosta de consumir. E isso a gente tem. Porém, temos que fazer com que a criança experimente aquele alimento, para ela saber se ela vai gostar ou não. Que é uma das barreiras que a gente encontra. Eles não conseguem experimentar. A grande dificuldade da seletividade é exatamente essa. O ato de experimentar o alimento. Eles não conseguem. Tem crianças que não conseguem tocar, tem crianças que não conseguem ficar no mesmo ambiente que uma fruta. Certo? E isso se chama neofobia. Neofobia é o medo por um alimento novo. Então, se o seu filho está apresentando um comportamento de medo, não é uma birra, não é não é uma besteira que ele está fazendo, é realmente uma fobia, um medo que ele está tendo pelaquela aproximação. Então você precisa respeitar aquele momento do seu filho, entender o que está acontecendo, para tentar uma aproximação com aquele determinado alimento. Kathleen, tem uma pergunta aqui e as duas podem responder, não tem problema, né? Porque a Paula acabou de falar, então se eu for perguntar para a Paula, a Kathleen vai ficar sem falar. Então, a Paula acabou de falar, vou fazer a pergunta para a Kathleen, mas a Paula também depois pode complementar e depois ambas podem complementar. Tem uma pergunta aqui, ó, do grupo Vivendo com Autismo, que é um grupo de mães, e provavelmente, né, a administradora desse grupo tem um filho autista, e ela, né, pergunta o seguinte: meu filho só come feijão, o que é que eu faço? Pronto, é como a gente falou. Só comia feijão Só preto, feijão preto. né? Era isso. O feijão, que ótimo que ele está comendo feijão preto. Então, assim, o feijão, por não ser um alimento industrializado, não é um alimento que tem coisas ruins a se oferecer, muito pelo contrário, a gente deve sim oferecer o feijão. Então, se ele está conseguindo comer o feijão preto, maravilha que ele continue comendo esse feijão. Pode ser por questão de cor, porque se a gente se eu oferecer o feijão no latinho, ele não queira. Ok, é como a Paula falou, tem coisa que a gente tem que respeitar, mas como a gente também disse, ir fazendo com que ele se aproxime das outras coisas. Eita, o de Paula caiu, Vou não foi? chamar ela de novo aqui. Eu acho que a conexão dela caiu. Pronto. Assim que ela entrar, eu chamo ela. Eu ia, Pronto, eu ia então, fazer uma pergunta, iria fazer uma pergunta pessoal para as duas, mas eu vou esperar a Paula entrar. Quando a Paula entrar, novamente, eu vou fazer a pergunta para as duas, né? Deixa eu ver aqui. ela comentou também do suco, que ele não tomava suco. Aí já pode entrar também o que Paula tinha falado, né? Se ele não não toma açúcar, a gente pode tentar ir para o picolé. E outras coisas que eu digo, tanto aos pacientes gerais, depende se é autista ou não, a gente deve consumir a fruta. Aí um exemplo, autista, deve consumir a fruta. Se ele não gosta da fruta, a gente vai para o suco. Se não gosta do suco, come a fruta. Mas se não vai nenhum dos dois, a gente vai para essa alternativa de um picolé e fazer uma coisa diferente com a fruta para que eles consumam. Ó, tem uma mãe aqui, Kathleen, eu não sei se você está conseguindo ler. Tô vendo. Como é o nome dela aqui? Deixa eu ver aqui. Ela está dizendo que Tá? a criança dela aqui, deixa eu ver aqui. Não come nada, só toma Sim, vitamina. vitamina.
e salgadinho quando tá com fome. Pronto. Paula, a gente também tinha conversado antes a respeito disso, daquilo, meu filho, se eu não der o que ele gosta, ele não vai comer, vai ficar com fome. Ela falou, não, o filho não vai ficar com fome, e se a gente trabalhar dessa forma, meu filho não quer comer, o exemplo, não quer jantar, então eu vou dar um miojo porque é o que ele gosta, e a gente sabe que o miojo não tem nada a oferecer para principalmente a criança, entendeu? Então não é a gente fazer isso, deixar, tá bom, meu filho, não precisa jantar, vai comer seu miojo. E como Paula falou, ele vai continuar fazendo isso, vai ver que toda vez que ele disser que não quer, os pais vão oferecer o que ele quer. Então, um dos maiores erros dos pais é isso. Ir para comida industrializada. Comprar comida industrializada, deixar dentro de casa e oferecer para o filho. Se os pais não oferecessem, será que os filhos iam querer tal comida que o pai não oferece? Entendeu? Então, assim, tem coisas que o pai oferece porque, mas meu filho come. Só que às vezes não é o melhor para ele. Então, a gente tem que trabalhar familiarizando o restante dos alimentos, deixando o próximo, deixar o filho tentar experimentar, deixar algo ser parecido perto dele. Eu sei que é difícil, né? Muitas mães chegam para mim, mas meu filho só come bolacha Maria, meu filho não come nada, só toma tal suco. Eu sei que é difícil, e principalmente para a gente mudar isso, é mais difícil ainda, mas a gente não pode desistir. A gente tem que deixar sempre perto, sempre aparente, para que aí sim os filhos consigam mudar essa alimentação. Então, vai depender também muito dos pais. E como Paula tinha dito, eu sei que às vezes dói, né? Os pais dizer, mas meu filho vai ficar com fome. Não fica. Vai ter uma hora que ele vai ver que o que ele quer não vai chegar, então ele vai ter que comer aquilo. Então, é algo dos pais realmente tirar o máximo possível de industrializado dos filhos, não deixar eles comerem o que eles querem, né? Mas a gente saber dar o melhor para os filhos. Em vez de dar um industrializado, tentar ir oferecendo para eles uma comida mais saudável. Não vai ser fácil, mas é um trabalho que precisa ser do dia a dia mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para as duas agora, tá certo? Para a Paula e para a Kathleen. Deixa eu só fazer uma introdução aqui para vocês entenderem na verdade o que é que eu estou querendo perguntar para vocês. Vamos lá. Uma mãe e um pai e uma família, né, que tem um plano de saúde, porque a gente sabe que pelo SUS não tem terapias pelo SUS, né, voltada para pessoa com autismo, apesar que no mês agora de outubro deste ano, já estamos em dezembro, mas no mês de outubro desse ano, saiu uma lei federal que obriga o poder público do território brasileiro, né, como estamos aqui no território pernambucano, mas vamos falar no geral, né? Então saiu uma lei no mês de outubro agora, que obriga o poder público a disponibilizar toda a terapia necessária para a pessoa com autismo. Se vocês não sabiam, fico sabendo. É uma lei federal, nova agora, tá certo? Que como é que se diz? As famílias têm que se reunir para correr atrás disso aí, tá certo? Porque, infelizmente, as leis são feitas, são aprovadas, mas não são cumpridas, na verdade, pelo poder público. Mas, vamos lá, uma família que tem plano de saúde leva seu filho ou sua filha para as terapias. Então, geralmente, o que acontece? Geralmente, a família está ali esperando, né, a terapia acabar. Quando a terapia termina, aí o profissional ou a profissional chega e diz assim, Joãozinho, Maria, até amanhã. Aí a mãe pega e diz assim, um exemplo, né? Doutora, o que a senhora fez com meu filho dentro do consultório? Aí, por conta da demanda de paciente e da carga horária, dos horários, dos minutos, aquela profissional diz assim, mãe, mas não posso explicar agora o que foi que eu fiz, porque eu tenho que atender outra criança. Então, fica esse ciclo vicioso. Então, você, Kathleen, que já faz parte do projeto, mas estou falando aqui para a Paula e para as mães que estão aqui presentes. Então, o que acontece? Quando essas mães, essas famílias chegam em nosso projeto social, tudo aquilo é desconstruído, tanto na cabeça e nas atitudes dos profissionais voluntários, como também da família. Então, a família chega lá, o profissional vai atender aquela família, mas vai dar
a tarefa de casa para aquela família fazer durante a semana. Então, ou seja, a família chega, é atendida pela fonoaudióloga. Então, a fonoaudióloga vai passar tudo que fez ali com aquela criança para a família, para eles replicarem durante a semana. Porque quando voltar no sábado, né, como é uma equipe multidisciplinar, profissionais, escola e família, então a família tem um papel muito importante no desenvolvimento dessa criança com autismo, do seu próprio filho. Então a criança retorna ao sábado já com as terapias sendo feitas em casa. Então quando chega no sábado, vai ser atendida até por outra profissional, essa criança já vai estar sendo muito estimulada e desenvolvida durante a semana. Então o que eu observo é o seguinte: desconstruir essa cultura de educação em casa com as mães é muito difícil, né? Porque o costume na clínica é: Joãozinho, até amanhã. Então a profissional chega de: mãe, eu não tenho tempo de falar o que eu fiz com o seu filho. Quando chega lá no projeto, tanto os profissionais como as famílias vê que nossa metodologia de trabalho é totalmente diferente, entendeu? Então a pergunta que não quer calar para as duas baseando, né, nesse ciclo vicioso, né, e nessa cultura, quais são as maiores dificuldades que vocês duas têm como nutricionista de desconstruir esse ciclo vicioso na cabeça dessas mães, dessa família? Porque a gente acabou de ver aqui, vocês já explicaram, né? Ah, mas ele só come se estiver assistindo alguma coisa na televisão. Mas desconstruir isso é muito difícil. Então, quais são para as duas, individualmente, o maior desafio que vocês têm para colocar isso na cabeça das mães? Eu acredito que o meu maior desafio é fazer com que se tenha paciência de esperar o tempo da criança. Infelizmente, a correria do dia a dia, o estresse do trabalho faz com que os pais hoje em dia não tenham mais tanta paciência para esperar o tempo da criança desenvolver, o tempo do tratamento e das terapias. Eu não concordo com isso da terapeuta simplesmente de entregar a criança na mão da mãe e dizer até a próxima sessão. A terapia ela é um trabalho em equipe. Então, você precisa passar para os responsáveis da criança o que eles têm que fazer, o que eles precisam fazer para continuar o seu trabalho. Porque, assim, eu faço terapia alimentar infantil, mas eu sempre digo para as minhas mães: mãe, não adianta eu fazer o meu trabalho uma vez na semana no consultório e o resto da semana o seu filho em casa não ter contato nenhum com frutas, com verduras, ou você não seguir as minhas orientações. Simplesmente meu trabalho não vai estar adiantando de nada. Por quê? Eles precisam ter essa continuidade. Não adianta fazer só meia hora, uma hora de terapia e o resto do dia e o resto da semana essa criança não ter esse trabalho. Então, assim, é um trabalho em equipe, sim. Cada criança ela tem seu tempo. Possa ser que volte a comer ou comece a comer novos alimentos em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Depende da criança. A gente precisa entender e respeitar o seu tempo. Não adianta ter pressa, não adianta ter falta de paciência, que você não vai ter resultado nenhum. Infelizmente, ainda existe muito preconceito. Falta muito profissional capacitado para estar nessa área. Eu sempre capacitado e principalmente humanizado. Humanizado. Eu sempre digo que se você quer entrar na área de crianças atípicas, não só autismo, mas com TDAH, com Down, qualquer síndrome ou transtorno, você precisa entrar com amor. Você não pode entrar visando o lucro. Porque, assim, é um dia a dia muito difícil. São crianças que cada uma vai ter o seu jeitinho, vai ter o seu comportamento, vai estar na sua casinha. E você precisa fazer com que ela abra a porta da casinha para você entrar e você poder trabalhar. E isso você só faz com amor pela área, pela atuação. Porque se você for visar apenas o lucro, infelizmente você vai estar mais atrapalhando o desenvolvimento daquela criança do que ajudando. Eu falo isso como profissional e como mãe. Porque meu filho, ele
já fez terapia por plano de saúde. Hoje em dia, ele tem o plano, mas ele só usa para emergência. Eu pago as terapias dele particular. Porque eu já cheguei numa profissional que me falou assim, mãe, eu não sei o que fazer com seu filho. Então, assim, para que eu vou levar ele nessa profissional que me falou que ela não sabia o que fazer com ele? É complicado. Né? Então, assim, infelizmente, é uma área que precisa de muito apoio e que é deixada de lado pelo poder público, por pessoas que poderiam, sabe, estar ajudando e ignoram. Kathleen, você que é uma das nossas voluntárias ali no nosso projeto, né? No projeto Autismo Compartilhar Solidariedade. Qual é o... E você tá com a camisa aí, né? Tá de parabéns, né? O presente não tá nem com a camisa, mas a profissional está, ó, tá vendo? Então você está representando aqui com bastante excelência nosso trabalho, né? Para você, qual é o maior desafio que você tem no atendimento das mães lá do projeto? O que é que você sente mais dificuldade? Bom, como Paula falou também, tem uma coisinha antes, que é isso, né? Do conhecimento. Porque muitas mães não têm, por isso esses profissionais. E é bom estar entre esse contato com a gente mesmo, dela querer ter esse acompanhamento, dizer, não tenho entendimento, não sei o que é melhor para o meu filho, então eu preciso procurar ajuda para o melhor do meu filho. Então, primeiro é essa conscientização, delas saberem que precisam de ajuda e correr atrás. Nesse caso, no projeto, elas disponível, né, vários profissionais, mas vários outros também. Então, elas precisam, a primeira coisa é essa, querer ajuda. E a outra coisa que é muito complicado, como Paula falou, é dos pais continuarem fazendo isso em casa. Porque, como Paula está dizendo, é um trabalho difícil. É muito difícil você tirar um hábito do seu filho. É muito difícil você criar um novo hábito. É muito difícil você oferecer novos alimentos. Ter que ordenar a rotina. Entendeu? Então é algo muito complicado. Então os pais realmente precisam ter muita paciência, ter amor para dizer, meu filho, a gente vai conseguir. E ela mesma saber que tem que estar até isso chegar. Como a Paula falou, pode durar uma semana, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas não desistir do filho. O filho é sempre a prioridade dos pais. Então, os pais devem sim continuar se sacrificando, continuar dando o seu melhor para oferecer. Então, é dever dos pais, sabe? Ouvir a gente, tanto nutricionista como outro profissional, dizer, faça assim, 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 em casa, eles conseguirem colocar em prática. Porque uma coisa que eu e Paula estava conversando antes foi que, assim, os pais às vezes oferecem o que é mais prático. Aí começa a entrar industrializado fast food dentro de casa. E o que acontece? Que os filhos começam a comer, gostam porque tem açúcar, e aquilo sempre vai, né? O filho só vai querer aquilo, e você quer oferecer outra coisa, ele vai dizer, não, eu quero aquilo. Fast food ou industrializado, que a gente sabe que não é legal para ele. Por quê? Porque os pais acabou deixando entrar dentro de casa. Os pais que começou a oferecer esse alimento para os filhos. Então, às vezes, é os próprios pais que complicam a gente de conseguir alinhar esse caminho. Aí, como Paula falou, a gente entende que, tipo, às vezes dói, é difícil, né? Mas o primeiro passo é isso, a gente evitar industrializado. Teve uma mãe que estava me dizendo isso, que o filho só gostava desse tipo de caixinha de Uber, específico. Ela já tentou trocar, botar outro suco dentro da caixinha, mas não foi. Eu fiz, então, pare de comprar. A partir do momento que ele dizer, mas eu quero, mas não tem. Mas não tem. Entendeu? Então, se ela, mãe, toda vez comprar para deixar lá, e o filho disser que quer, e ela não quer, mas tá bom, tome. Então, o filho não vai mudar. Ele vai continuar chorando, perreando, para toda vez que ele quiser, ele vai saber que a mãe vai poder dar ele. Então, o primeiro passo dos pais na alimentação é isso. Tirar o máximo possível de industrializados fast food de casa. Porque se não tiver, você não vai oferecer aos seus filhos. E isso não já vai melhorar da gente conseguir tratar a alimentação. Porque já não vai ter fast food. A nossa preocupação vai ser em melhorar a questão da seletividade, oferecer novos alimentos, como a gente falou, precisa usar a criatividade.
Eu tenho uma última pergunta agora para Paula, né? Para a gente encerrar a nossa live, que já faz 1 hora que estamos agora na live. No instante passa, né? Aquilo que é bom no instante passa, e quando aquilo que é ruim demora que só vai passar. Mas, como o assunto está muito bom, a gente pode até fazer uma ponte depois em outro momento, né? Trazer outros assuntos mediante a alimentação, né? Na nutrição do autismo. Mas eu tenho uma pergunta aqui para a Paula, que é a última pergunta, e depois da pergunta eu vou querer que vocês falem do trabalho de vocês, tá certo? Individual. A pergunta aqui é o seguinte, do grupo de mães vivendo com autismo. É verdade que tem certos tipos de alimentos que influenciam no comportamento da criança autista? Sim. Como a gente já falou, a alimentação e a nutrição ela é essencial para o tratamento do autismo. Existem alimentos que vão ajudar na questão comportamental e existem alimentos que vão piorar não só a questão comportamental,